O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborrece e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, na semana passada eu disse no início da homilia que tínhamos um tema delicado para tratar, que dizia respeito à questão da nossa relação com o dinheiro, com os bens materiais. E hoje eu poderia dizer que a situação é a mesma. Nós temos um tema delicado para ser tratado por causa do texto do Evangelho de hoje, mas é ainda mais delicado por causa da situação que a gente vive no mundo de hoje. Por isso, eu queria pedir assim, bastante atenção para que eu não seja mal compreendido, podemos dizer assim. Então, Jesus, ele andava, como eu estava dizendo para vocês, às vezes menciono isto, ali pelo Mar da Galileia, e em um determinado momento ele toma a decisão de subir a Jerusalém com os seus apóstolos. Isto a gente ouviu no Evangelho da semana passada, ou seja, chega um determinado momento em que é necessário, Jesus toma essa decisão de ir para Jerusalém e começa aquele caminho de subida, podemos dizer assim. E ao longo desse caminho, Jesus vai encontrando com pessoas, vão tendo situações, e os evangelistas nos vão transmitindo isto. Então, num determinado momento deste caminho, os fariseus, que eram um grupo entre os judeus, que procuravam ser, podemos dizer assim, bastante rigorosos no cumprimento da lei. E por isso, constantemente eram eles que ficavam assim, tentando pegar Jesus ou numa palavra ou num gesto que fosse contraditório à lei de Moisés, para ter a possibilidade de acusá-lo de alguma coisa. Então o texto de hoje diz que esses judeus se aproximaram de Jesus e
E para pô-lo à prova, eles fizeram uma pergunta para Jesus: se era possível que o homem despedisse a sua mulher dando-lhe uma carta de divórcio. Na verdade, a pergunta era capciosa, porque os judeus bem sabiam que existia um texto do Antigo Testamento, Deuteronômio 24, de 1 a 4, onde era, vamos dizer assim, permitido ao homem dar à sua mulher uma certidão, um libelo, uma carta de divórcio, despedi-la para depois se casar com uma outra pessoa. Então, no fundo, eles bem sabem, que Jesus também sabe deste texto, né? Mas fazem uma pergunta, como diz, para pô-lo à prova, ou seja, a intenção não é propriamente assim esclarecer uma dúvida ou não. Eles querem ver como Jesus vai reagir diante disto, né? E aí Jesus, ao invés de responder a pergunta, devolve ela perguntando: o que Moisés disse? E aí eles citam a permissão, que é justamente tirada desse texto de Deuteronômio 24, de 1 a 4. Né? E então Jesus agora dá a sua resposta, mas não do tipo pode ou não pode. E aqui é muito importante como Jesus sabe lidar com a situação. Ao invés de simplesmente dizer pode ou não pode, Jesus usa de um recurso que era muito típico para os judeus. Para os judeus, a coisa mais antiga, ela tinha mais valor do que a nova. Isto tem a ver com o elemento da tradição, né? Ou seja, aquilo que é mais antigo goza de uma tradição mais antiga e por isso é mais provado pelo tempo, submeteu-se, vamos dizer assim, aos confrontos que o tempo permite e por isso tem um peso maior, né? E aí Jesus, sem dizer explicitamente, ele simplesmente diz, né, no princípio não foi assim, e aí ele cita literalmente o texto do livro do Gênesis que nós ouvimos hoje, né, acrescentando uma única frase que eu vou deixá-la para o final. Por isso eu queria assim mais meditar com vocês este texto do livro do Gênesis, que é aquele citado por Jesus, né? Então, a gente sabe que o capítulo 1 e capítulo 2 do texto do livro do Gênesis são os relatos da criação. Ou seja, naquele momento está sendo narrada a criação. E a gente nota, desses dois textos, que a narração é distinta. No capítulo 1, Deus vai criando todas as coisas e o homem é o ponto alto da criação, ou seja, ele é o cume da criação. Neste caso é diferente, aparece a criação do homem e depois a criação de todas as coisas em ordem ao homem. Então, Deus cria o homem e depois cria todas as coisas para o homem, né? E vai passando os animais, porque Deus vê que não era bom que o homem estivesse sozinho, né? Então, não era bom que o homem estivesse sozinho, por isso Deus cria o homem, depois passa os animais, para que o homem veja se há nele alguém que pode lhe ajudar, né? E isto não acontece, ou seja, o homem não reconhece ninguém que pudesse ajudá-lo, né? E aí, por isso, Deus dá um sono ao homem e cria a mulher, né? E aí tem este primeiro poema de amor, vamos dizer assim, né? O homem, ao ver a mulher, diz, agora sim, né? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, ele reconhece na mulher alguém que é igual a si, né? E é muito interessante porque este texto, uma ajuda que lhe seja necessária, não é bom que o homem esteja só, vou criar-lhe uma ajuda que lhe seja necessária, né? Esta expressão, ela pode ser traduzida de muitas maneiras. Pode ser uma ajuda que lhe seja necessária, mas pode ser alguém, literalmente falando, alguém que lhe esteja frente a frente, né? Como que olhando nos olhos, né? Ou seja, alguém que diante do homem pode falar com ele, inclusive pode estabelecer uma relação com ele, né? E a tradução também pode ser uma ajuda que lhe seja contrária. Contrária não no sentido de conflito, mas alguém que é completamente diferente do homem e por isso pode oferecer ao homem aquilo que ele não tem, né? Então, todos esses aspectos mostram que a mulher foi criada diferente do homem, justamente para dar ao homem aquilo que ele não tinha, né? E por isso o texto conclui dizendo que eles deixam pai e mãe e se unem para formar uma só carne. Esta nova unidade é justamente para que eles possam completar-se mutuamente. É claro que aqui o texto fala da mulher em relação ao homem, mas isso também é vice-versa, ou seja, do homem em relação à mulher, né? Por isso, deste texto se pode ver claramente que homem e a mulher foram feitos distintos
Eles são iguais em natureza e por isso iguais em dignidade, mas diferente um do outro, justamente para que as diferenças existentes pudessem dar a eles a possibilidade de se completarem. E para se completarem, precisavam dar a vida um pelo outro, ou seja, oferecerem a vida pelo outro. E não só um pouco da vida, mas oferecerem toda a vida um para o outro. Ou seja, esta oferta total que o homem e a mulher fazem um para o outro, né? E que os une nesta nova unidade, podemos dizer assim, existencial, que nós chamamos de uma só carne. Trocando para outros termos, a gente vê que homem e mulher foram feitos para o amor, ou seja, para esta oferta total da própria vida. Se nós quiséssemos definir o que é o amor, a gente poderia pensar justamente nisso, né? O que é o amor, né? Esta oferta total que um homem faz por uma mulher. E como é total, né, não seria total se não abarcasse toda a vida. Né? Eu não teria dado toda a minha vida a Cristo como Padre se não fosse para toda a minha vida. Né? Porque a totalidade da doação, ela tem que se distender na totalidade do tempo. E por isso, aquela doação entre homem e mulher, que na Bíblia se chama de uma só carne, né, ela precisava também perpetuar no tempo, né? Ou seja, ela precisava ser indissolúvel. Então, o amor, além de uma doação total, né, ele exige daqueles que se amam a fidelidade, né, a fidelidade para uma vida toda. Né? E é muito interessante porque se a gente esquecesse tudo isso que eu estou falando aqui agora e a gente pensasse na nossa experiência, podemos dizer assim, comum de amor, né? Quando nós amamos alguém ou quando a gente escuta de alguém que aquela pessoa nos ama, há uma expectativa a respeito desta palavra que não é qualquer coisinha. Apesar de que a palavra amor hoje é muito usada e por isso abusada, né? E por isso acaba sendo banalizada também, as pessoas a usam com uma facilidade muito grande. Mas mesmo, infelizmente, quando ela é dita assim levianamente, do tipo, duas pessoas se encontram no dia, no outro dia já estão escrevendo eu te amo, né? Mesmo que sejam escritas assim levianamente, todas as vezes que a gente ouve esta palavra, a gente espera que ela tenha um peso realmente grande, né? Quando alguém diz para mim assim, eu te amo, eu não espero que essa pessoa, por exemplo, amanhã ou depois vire as costas para mim, eu não espero que amanhã ou depois essa pessoa ela me traia, eu não espero que amanhã ou depois essa pessoa ela viva como se eu não tivesse existido, né? Eu não espero isto, né? Eu espero, na verdade, que aquela declaração de amor se verifique na prática por uma oferta da vida, pela capacidade de sacrifício, pela doação, né? Pela fidelidade. Né? E o mesmo, claro, quando a gente pensa quando nós dizemos eu te amo para alguém, né? A gente não poderia pensar isso também levianamente, como sabe, se eu dissesse assim, né? Vai com Deus assim, né? Tá tudo bem, né? Como se fosse uma expressão típica simplesmente da linguagem, né? Quando a gente diz isso, pelo menos eu sempre pensei assim, né? Opa, isso aqui é uma palavra bastante séria, né? Que a gente tem que dizer com todo o peso do significado desta palavra, né? E por isso o amor entre o homem e uma mulher precisa ser vivido nessa perspectiva. Ontem à noite eu assisti um matrimônio aqui na paróquia, é muito interessante, quando o casal vai se casar, né, eles fazem a troca do consentimento. Né? E a troca do consentimento diz assim, eu, fulano, te recebo, ciclano e vice-versa, né, por meu esposo, minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Estes opostos na linguagem bíblica quer dizer de um lado para o outro, ou seja, em qualquer circunstância eu vou te amar. Seja no extremo pior que no extremo melhor. Né? Ou seja, eu vou oferecer a minha vida, eu vou doar a minha vida para você e prometo ser fiel a este amor, né? Em qualquer circunstância. Por isso que é belo, né? E nós precisamos lutar para cultivar isso nas nossas famílias. Um amor que tenha esta profundidade. E é muito importante, eu queria dizer particularmente aos casais que estão aqui, né, que se empenhem por isto, porque nisto consiste a felicidade de um casal e a felicidade de uma família. Eu não canso de dizer, quando celebro um matrimônio ou quando dou palestras sobre esse tema, né, que um casal ele vai ser feliz e uma família vai ser feliz na medida em que eles se empenham para viver este amor, mesmo que ele não seja perfeito. Né? É claro que
Isto não quer dizer que não hajam problemas, dificuldades, etc. Mas é no empenho por esse amor que o casal pode crescer na felicidade, crescer na cumplicidade, crescer na alegria de estarem juntos. E depois também isso vamos dizer assim, se desdobra também na alegria da família. E por isso eu queria dizer aos casais que estão casados, que se empenhem por isso, que se empenhem por amar, que gastem as melhores energias nisto, em doarem a vida um para o outro, em oferecerem a vida um pelo outro, em gastarem a vida, em manterem a fidelidade um ao outro. Certamente os casais passam por grandes dificuldades. Isto é esperado também. Não existe nenhuma realidade do mundo que não seja marcado ou cedo ou tarde por alguma dificuldade. Porém, infelizmente, hoje há na nossa cabeça a ideia do tipo assim, ou vamos viver nessa situação extremamente difícil, sofrida, quase insuportável, ou vamos separar, E aí, qualquer uma das duas situações, ela é ruim. Certamente, eu não estou dizendo vamos ficar juntos, vamos lutar nessa situação deplorável e ruim, Mas também a solução para uma família não é a separação do casal. Isto pode momentaneamente solucionar alguma tensão, algum problema, algum sofrimento. Mas depois isso causa outros problemas que não existiam antes. Por isso, entre viver uma situação extremamente dramática e difícil e a separação, tem a outra, que é a justa. O homem e a mulher precisam se empenhar, a começar corrigindo os próprios defeitos, a começar com a própria conversão pessoal, sem esperar e sem cobrar do outro, mas se empenharem juntos para viver esse amor. Por que eu disse que esse tema é delicado? Porque, infelizmente, a maioria dos casais que se casaram acabaram se separando. Eu acho que já falei com vocês sobre isso. Na época que fazia pesquisa para o meu doutorado, me bati com este número e, na verdade, ele foi, assim, para mim, um choque e me ajudou depois a pensar tantas coisas, inclusive, naquela época, no texto para o meu doutorado. Hoje, no Brasil, em torno de 65% dos casais se separam até o 15º ano de casamento, o que não significa que depois não vão separar-se outros. Isso significa que nós temos, infelizmente, a maioria das famílias que acabaram se casando, elas acabaram sendo desfeitas. E muitos desses casais, dessas pessoas, acabaram depois se unindo a outras pessoas. Ou seja, o homem se une a uma mulher, a mulher se une a um outro homem, Às vezes estavelmente, às vezes não estavelmente, às vezes constitui uma família no sentido de um núcleo de pessoas e tem filhos, As situações são muito diversas e, infelizmente, muitas dessas pessoas acabaram afastando-se da igreja por esta situação, Acabaram também se sentindo muitas vezes rejeitadas por causa dessa situação. O que, na verdade, a gente precisa tomar bastante cuidado. Então, de um lado, nós não queremos que as pessoas se sintam rejeitadas. Pelo contrário, quem vive em qualquer circunstância deve procurar ainda mais estar dentro da igreja. Por isso, os casais que se separaram e que, infelizmente, a família já não está mais unida e que talvez se uniram a uma outra pessoa. A igreja quer que vocês estejam aqui, que caminhem conosco, que façam um caminho pessoal. Claro, mas é o caminho de todo cristão, o caminho de nos aproximar sempre mais do Evangelho, de procurar a nossa conversão. Não seria verdadeiro caminho cristão se não fosse assim. Não é simplesmente estamos aqui e vamos continuar do jeito que estamos. Todos temos que lutar para um caminho de conversão para nos aproximarmos do Evangelho. Por isso que aqueles que, por uma infelicidade, acabaram desfazendo as suas famílias, por razões que só essas pessoas sabem entender, se uniram a outras esposas, nós precisamos estar na igreja. A igreja é mãe e acolhe cada um de nós. É claro que, sendo mãe, como qualquer mãe, não deixa de nos apontar os erros cometidos. Então, sabemos que isso é um dever, inclusive, dos pais. Se veem os filhos numa situação errada, os pais devem dizer isso aqui não é justo. Por isso a igreja, de um lado, acolhe e ama, mas de outro também ela não poderia negar as palavras do Evangelho. E por isso ela vai dizer, olha, essa situação aqui dessa maneira não é justa, assim, vamos caminhando e etc. Então, nós devemos todos, em qualquer circunstância, procurar viver a nossa fé, mas dispostos também a conformar a nossa vida ao Evangelho. Por isso eu queria dar, vamos dizer assim, 2 indicações, uma para cada lado, no fim dessa minha homilia. Em primeiro lugar,
os casais, sobretudo aqueles que enfrentam dificuldade, procurem ajuda. Ninguém é capaz de sair das situações difíceis dessa vida se não tem apoio, se não tem alguém de fora que chama atenção para um ponto, para o outro, que aponta caminho, que vai ajudando, inclusive, a equalizar as diferenças, as dificuldades que aquele casal está passando. Então, é muito importante, né, não ceder à tentação da separação. Essas situações deixam feridas muito grandes, né? Então, se empenharem para viverem bem o seu matrimônio, se sacrificarem, se esforçarem por isso. E por isso procurarem ajuda, né? Com o padre, com os grupos de casais, pastoral familiar. Existem tantos organismos na igreja, a começar dos sacerdotes e pastores, que podem colaborar nisto, né? E aqueles casais que por alguma razão também acabaram se separando, acabaram ou não se unindo uma outra pessoa, também não abandonarem a igreja e procurarem ajuda também. As situações são muito diversas, o modo como se deu essa separação é muito diferente, a situação atual de cada uma dessas pessoas é muito distinta. E por isso o padre, sobretudo ele, porque tem a responsabilidade direta, precisa conhecer esses casais, precisa saber como eles estão vivendo e ajudá-los neste caminho de se aproximarem sempre mais do ideal do Evangelho. Ou seja, de um lado e de outro, né, o caminho esse de aproximação da igreja, para que a gente possa usar de todos esses meios que a igreja vai nos oferecendo para o nosso caminho de conversão e de salvação. Por isso, a gente precisa, de fato, lutar em última instância para correspondermos ao projeto de Deus. Ou seja, acolhermos a proposta do Evangelho e nos empenhar para nos aproximar sempre mais do que o Senhor nos pede. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.